Essa bênção de Deus, aleluia. Santo, santo, santo és o Senhor. NexGard é um tablete mastigável que protege seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Tem um gostinho de carne que os cães adoram. NexGard, a marca mais vendida no mundo contra pulgas e carrapatos. Visite o veterinário e confira. Santo, santo és o Senhor. Existe um rio, Senhor, Santo és o Senhor Jesus. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Amém. Bom dia, Aline. Tudo bem? Paz do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida hoje. Que o Senhor traga paz, traga amor, traga alegria. Que o Senhor traga vida em seu coração. Será um dia extraordinário para você, será um dia extraordinário, para sua família, no qual você vai viver o melhor de Deus. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então somente creia e você vai ver o melhor. Olá, Praxis 97, paz do Senhor, bom dia. Que bom ter você aqui também. Glória a Deus. Que bom, é bênção recebê-los aqui nessa live, nessa manhã, onde nós iremos orar e compartilhar uma palavra bem breve, no qual vai edificar a vida de vocês. Antes de nós começarmos a live, gostaria que você nos ajudasse enviando esse aviãozinho para mais pessoas, para que eles possam vir e ser abençoados diante da graça, da bondade do Senhor. E enquanto isso vai acontecendo, eu quero já abençoando o dia, orando, tendo esses minutinhos de oração. Pai, obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença, porque nós sabemos, enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava trabalhando e nos abençoando. Então por isso hoje nós estamos de pé, diante de uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, mais uma vez te louvamos, mais uma vez te adoramos, mais uma vez dizemos que Tu és digno de glória, digno de honra, digno do nosso louvor, porque nós sabemos que até a vontade de adorar vem do Senhor. Então, Senhor, desperta esse desejo em nós, coloca a Tua vontade em nós, para que nós possamos louvar e glorificar o Teu nome. Pai, é muito bom estar diante da Tua presença, é muito bom desfrutar da Tua vida, muito bom é viver intensamente para o Senhor. E que hoje o Senhor manifeste em nós o Teu Espírito, para que nós possamos compreender, ó Deus, cada passo de nossa vida. Eu abençoo cada um que está entrando nessa live, que já está nessa live. Senhor, livra de acidente, livra da enfermidade, livra da imprudência humana. Pai, para que nós possamos simplesmente ir e voltar diante da Tua graça, diante do Teu amor. Não há nada melhor do que viver para Te adorar. Senhor, nós sabemos que nós estamos em um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo onde muitas pessoas foram infectadas pelo Covid-19. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa enfermidade, dessa doença lançada ao mundo. Mas que nós possamos, ó Deus, nos apegar diante do Senhor,
para que nós possamos nos relacionar e ser protegidos nas asas do Onipotente. Guarda os teus filhos, Senhor, que está indo trabalhar. Guarda os seus filhos, Senhor, ó Deus, para que eles não sejam infectados, sabe Deus, com esse vírus, mas que eles possam voltar em paz, com saúde, com alegria para a sua família e para o seu lar. Eu abençoo aqueles que estão desempregados, Senhor, que eles possam, Deus, alcançar aquilo que está no coração deles, segundo o propósito do Senhor. Abre as portas de emprego, para que eles possam se alegrar e dar testemunho do que o Senhor fez. Obrigado, Jesus. Amém. Você poderia me dar um feedback se o áudio está bom ou se a música de fundo está muito alto? Em nome de Jesus, se não for incomodar, porque eu quero só trazer uma mensagem simples que vai nos edificar, que vai trazer clareza, que vai mostrar realmente uma pessoa muito importante para a nossa vida, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que as igrejas nesses últimos anos, nessas últimas décadas, deixaram de falar do Espírito Santo, deixaram de pronunciar a pessoa do Espírito Santo. E uma pergunta que fica em meu coração: quem é o Espírito Santo para você? Como que você vê o Espírito Santo? Como que você desfruta do Espírito Santo? Jesus, quando ele voltou da ressurreição, da morte e ressurreição, ele ficou por mais 40 dias com os seus discípulos e apareceu para toda a humanidade. O interessante é que quando Jesus vai embora, ele fala para os seus discípulos: fique em Jerusalém até que eu envie o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Outra coisa interessante é que Jesus, ele perdoa qualquer pecado. Mas se tem um pecado que não é perdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É interessante nós observarmos, porque todo cuidado foi necessário para que não blasfemasse contra o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo para você? A Bíblia fala lá em Gênesis 1:2, que o Espírito se movia sobre a face do abismo. Então já havia uma atividade do Espírito Santo sobre a terra. Já havia um mover de Deus através do Espírito Santo na terra. Outro fato relatado na Bíblia é que quando Jesus vai ser batizado, lá com João Batista, quando ele desce as águas, vem uma pomba representando o Espírito Santo. E interessante é que a voz sai: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ou seja, o Espírito Santo, ele passou a habitar em Jesus, e o Senhor Deus teve prazer de falar: este é meu filho. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa tão formidável, tão dócil, que nos instrui? A Bíblia fala que ele fica gemendo dentro de nós como um gemido inexprimível. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E eu fiquei me perguntando esses dias, eu falei: quem é o Espírito Santo? E comecei a estudar, comecei a procurar saber realmente sobre o Espírito Santo. Ainda que eu já tenha diversas experiências, ainda que tenha buscado e recebido o batismo no Espírito Santo, mas eu preciso conhecer ele de uma forma diferente. Eu preciso entender quem ele é. Porque o Espírito Santo, ele não é somente um poder divino. Ele não é simplesmente algo místico para que eu possa invocar a qualquer momento. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Olha só o que diz em João 14:26. Mas o conselheiro, abre aspas, consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, fecha aspas, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, em meu nome, em meu lugar, para me representar, para agir ao meu favor. Ou seja, aquele que Deus ia enviar em nome de Jesus para nós, lhe ensinará todas as coisas, lhe fará lembrar de tudo o que ele disse. Olha, interessante, querido. Primeira coisa, o primeiro ponto aqui que eu vejo muito importante é que conselheiro, mas o conselheiro, todos nós temos um conselheiro em nossas vidas. Todos nós temos alguém
que nos orienta, seja o nosso líder de igreja, seja o nosso líder de trabalho, seja o nosso pai. Todos nós temos um conselheiro. Então nós ouvimos as instruções dos nossos conselheiros, ouvimos as instruções dos nossos pais, ouvimos as instruções do nosso líder, do nosso pastor, do nosso chefe, do nosso encarregado. Então ele se torna nosso conselheiro. Interessante que aqui fala que o Espírito Santo ele é o conselheiro, fecha aspas, consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador. É muito importante nós sabermos isso. Olha só, uma pessoa tão dócil, uma pessoa tão visível dentro de nós, só basta nós buscarmos se relacionarmos com o Espírito Santo e ele vai se manifestar em nós. Para quê? Para que ele vai se manifestar? Para nos consolar, para nos ajudar, para interceder ao Pai a nós, ser nosso advogado, julgar nossas causas, daqueles que nos acusam, nos fortalecer, nos auxiliar. É muito importante nós percebermos isso. Nos auxiliar por quê, Leandro? Porque muitas vezes nós caímos no engano e também nós caímos nos erros. Muitas vezes nós pecamos contra nós e contra o Senhor. Mas o Espírito Santo ele está aqui para nos auxiliar e para nos livrar desse erro. Mas nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos perceber a preciosidade que é o Espírito Santo. E hoje eu quero te mostrar que o Espírito Santo ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa que te ama, que te quer, que te deseja, quer te abraçar, quer te auxiliar, quer te fortalecer, quer te ajudar, quer te consolar. Ele é o seu advogado, ele intercede por você. Mas poucos entendem. Mas sabe o que é mais interessante? Que o Espírito Santo ele vai fazer nos lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Eu acho impressionante, querido. Uns tempos atrás eu fui para aquela... Eu esqueci o nome da 74 da EBD. E eu fui lá na sede. E bem no dia que eu fui, um rapaz ele estava ministrando. Ele citou a Bíblia inteira sem olhar a Bíblia, versículo por versículo. É muito interessante. Eu fiquei assim, pasmo, por conta do quê? Da memória, da forma que ele memorizou todos os versículos. E aqui entra o segredo daquele homem que trouxe aquele rios de palavras sem olhar a Bíblia. Que o Espírito Santo ele vos fará lembrar de tudo. Ele lhe trará a memória de tudo que Jesus falou. É notório. Sabe aquele versículo que você decorou? Aquelas palavras que você guardou no seu coração? Sabe aquela leitura bíblica que você fez do livro de Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, 1 Coríntios, Romanos? Aí que você começa a lembrar, que você começa a vir à sua memória. É o Espírito Santo te mostrando, te fazendo lembrar daquilo que Jesus falou. Então, entende bem. Ele se tornou o seu auxiliador. Então quando você esquece algo que é importante, ele lembra, ele te faz lembrar, ele nos ajuda até a construir. Você quer ver algo interessante? O Espírito Santo, lá em Gênesis 1:2, ele já se movia, ele já estava ali sobre a face do abismo. Agora, o que o Espírito Santo precisava para agir? Da palavra. Só liberar a palavra. Portanto, que Deus disse que haja luz, houve luz. Por que houve luz? O Espírito Santo trabalhou. Que haja divisão entre os mares, porque houve a divisão entre os mares. Deus liberou a palavra e o Espírito Santo agiu. Então nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é esse ser que se importa com você? Deixa eu te falar algo. Deus se importa profundamente com os judeus. Deus se importa com os judeus. Mas também Deus se importa com os gentios. Deus se importa comigo e com você. E por isso que Ele enviou Jesus. E depois de Jesus veio o Espírito Santo, que habitou em nosso coração. A Bíblia fala que o amor de Deus, lá em Romanos 8, que o amor de Deus, ele foi liberado no nosso coração por intermédio do Espírito. Paz, Pedro, seja bem-vindo, Pedrão. Que
que o amor de Deus foi liberado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Então o que nós precisamos saber? Quem é esse Espírito Santo? De que forma que ele opera? Como que ele trabalha? Como que ele cuida? Como que ele nos direciona? Como que ele faz trazer a memória, pastor Ismael? Como que ele traz a memória, a palavra a qual nós esquecemos, a qual fica travado no nosso coração e nós não lembramos? Precisamos entender quem é esse Espírito Santo. E aí eu separei algumas passagens para nós entendermos mais sobre o Espírito Santo. Hoje, em diversas igrejas, é pouco mencionado, é pouco ministrado, é pouco orientado, é pouco ensinado sobre o Espírito Santo. E nesses dias eu estava estudando, eu falei, Deus, eu vou estudar sobre o Espírito Santo porque eu preciso conhecer. Tive experiência com Jesus, tive experiência com o Espírito Santo, tenho experiência com Deus, busco em oração, mas eu quero conhecer mais esse Consolador. Esse é quem o Jesus enviou para me orientar, para me instruir aqui. O interessante, olha só aí que diz Atos 5,3. Como você permitiu que Satanás encheu seu coração? Portanto, de você mentir ao Espírito Santo. Aqui nós sabemos da história de Ananias e Safira. Então nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo. Nós sabemos que Ananias e Safira viu o povo prosperando, viu o povo vendendo seus bens e compartilhando. Porventura, na visão deles, eles consentiam de vender as suas propriedades. Eles venderam e tomaram uma parte para si e entregaram a outra ao apóstolo. Mas só que antes de ele entregar a parte do dinheiro ao apóstolo, Pedro falou para ele: deixou Satanás entrar no seu coração e mentisse para quem? Ele mentiu para o Espírito Santo. Ele não mentiu para Pedro, ele não mentiu para Tiago, ele não mentiu para Mateus, ele não mentiu para outro, ele mentiu para o Espírito Santo. Então veja bem, quando ele mentiu para o Espírito Santo, o que aconteceu com ele? Caiu duro, morreu. Perdeu-se a vida por uma blasfêmia, por uma mentira, por tentar enganar o Espírito Santo. Então nós não conseguimos enganar aquilo que é divino. Nós não conseguimos falar contra aquele que te deu vida, que te orienta, que te auxilia e que te mostra o caminho e que te faz lembrar daquilo que Jesus falou. Esse é o Espírito Santo. Mas vamos lá mais um pouquinho. Atos 5:9. Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Ainda aqui continua a história de Ananias e Safira. Por que vocês entraram de acordo? Isso já é Safira chegando. Ananias morreu aqui no verso 3, né? E no verso 9 já é Safira. E aqui Pedro fala para ela: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ah, querido, só basta nós pararmos para refletir e pensar: quem é esse Espírito Santo? Quem é esse cuja o pecado não é perdoado, no qual o Senhor nos deu ele como consolador, auxiliador, fortalecedor, advogado, amigo? É interessante nós entendermos isso. Vamos ver na versão da NTLH, aqui no livro de Atos 5:32. Nós somos testemunhas de tudo isso. E o Espírito Santo. Nós somos testemunha de tudo isso que acontece. E o Espírito Santo também. Então nós estamos vendo as ações do Espírito Santo, a liberdade que ele tem para agir em nosso meio. Porque Jesus falou: fique em Jerusalém até que eu envie o Consolador. Sabe o interessante? Que lá no Atos 1, os discípulos estavam indo de casa em casa orando, conversando, compartilhando. Atos 2, eles decidiram entrar em uma casa que eles estavam visitando e sentaram. A Bíblia não fala como que eles estavam lá dentro, mas estava mais de 120 irmãos. Eles estavam lá sentados, conversando, falando de Deus, falando da promessa, explicando a Bíblia, dando aula. Mas sabe qual foi a coisa mais interessante? Foi quando eles perceberam um som como de um vento impetuoso que desceu sobre aquela casa e encheu ele do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo na vida dos apóstolos e daqueles que estavam ali. Muito cativante. Nós percebemos quem é esse Espírito Santo, esse doce amigo, esse amável, esse consolador, esse precioso em nossas vidas. Vamos ver
mais um pouquinho? Olha só o que diz Atos 7,51. E vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Pai do Senhor Gladson, seja bem-vindo. Então, por que muitas vezes nós não temos uma experiência genuína? Vamos ser francos aqui. Nós sabemos que todos os pastores nas nossas igrejas, nas nossas congregações, eles começam a falar: quem aqui não é batizado no Espírito Santo? E há muitas pessoas levantam a mão. Por quê? Porque resiste, fica com medo, pensando que vai ser algo diferente, algo contraditório. Não, é gostoso ser batizado pelo Espírito Santo. É gostoso você ter a manifestação do Espírito Santo. É gostoso você interagir com o Espírito Santo. É gostoso quando o Espírito Santo te traz revelação do reino. É gostoso quando o Espírito Santo te dá revelação dos céus. É muito gostoso isso. É muito importante nós queremos, desejarmos todos os dias ter experiência com o Senhor, ter experiência com o Espírito Santo, ter essa realidade visível que foi se apagado por muitos anos. Nós vemos isso, não é tão pregado como era antigamente. Falando do Espírito Santo, não é tão mais aquela intensidade de provar do Espírito Santo como nós provamos tempos atrás. Eu posso falar de uma experiência que eu tive, muito importante, foi uma experiência que marcou, eu guardo isso comigo até hoje. Fui para um culto de jovens e em vez de eu ficar lá na frente, eu fiquei bem atrás e ali eu me prostrei. E fui clamando ao Senhor, adorando, porque culto, irmão, não é lugar de se pedir. Culto é lugar de você adorar, culto é lugar de você glorificar, culto é lugar de você exaltar o Senhor. O lugar de você pedir é você entrar no seu quarto em secreto, fechar a tua porta, ora lá, faz a sua petição, que o Pai em secreto, Ele ouve e te responde. Agora, culto é lugar de adoração, culto é lugar de bendizer ao Senhor, culto é lugar de acontecer a cura, culto é o lugar da manifestação do Espírito Santo, culto é o lugar onde você tem que ter revelação da glória do Senhor Jesus, culto é o lugar onde você se prostra e fala: Senhor, Tu és digno de receber minha adoração. E eu fiz isso num culto uma vez, e eu apaguei, eu não vi mais nada. Eu só me lembro de uma coisa: eu estava atrás de um monte de anjos e uma mão se estendia e falava: vem para frente que aí não é o seu lugar. E nessa que eu fui para frente eu não conseguia ver mais nada. Estava tudo glorioso, era uma luz, era um reluzente, um branco assim diferenciado. Eu só lembro que eu me acordei quase no final do culto, quase no final da palavra, porque eu fui arrebatado em espírito. O Espírito Santo me levou a uma experiência genuína diante de Deus. E isso foi se apagado por muitos. Hoje nós não vemos aquela intensidade de querer conhecer o Espírito Santo. Hoje nós não vemos aquela intensidade, o desejo de ter essa experiência com o Espírito Santo. E nós precisamos ter. Porque se nós não precisássemos do Espírito Santo, Jesus não tinha enviado Ele à terra. Deus não tinha separado uma obra justamente para o Espírito Santo, porque torna a falar lá em Gênesis 1:2, o Espírito Santo ele já se movia sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo ele só estava aqui, ele só estava esperando uma ação da palavra de Deus para que ele pudesse manifestar, fazer. Quer ver uma ilustração interessante? Existe o arquiteto, o mestre de obra, certo? E o funcionário que executa o trabalho. Deus, Ele é o arquiteto, Ele desenhou todas as coisas, Ele formalizou tudo, Ele criou a ideia, passou para o papel. Jesus é o mestre de obra. Ele vem, fiscaliza, coloca tudo num certo lugar. E quem vai executar o trabalho? O Espírito Santo. Então, ou seja, quando Deus construiu, formalizou o mundo, Deus falou: haja luz. Então Deus falou para Jesus: agora é sua vez. Aí Jesus foi para assim: então Espírito Santo agora começa a fazer. Haja luz, houve luz. Ação de Deus, ação de Jesus e ação do Espírito. Quando Deus falou: façamos o homem, com quem você acha que Deus estava conversando? Com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante nós entendermos, porque se não fosse para nós ter o Espírito Santo em nós, Jesus não ia enviar, Jesus não ia falar para os discípulos: fique em Jerusalém até que eu envie o Consolador. Jesus não ia fazer isso. Jesus mesmo se movia e falava: não, eu faço.
Mas não, Jesus falou: vou enviar o Espírito Consolador, o Ajudador, o Fortalecedor. É isso que nós temos que buscar, aquele a qual o amor de Deus foi derramado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é um acesso para nós desfrutarmos de todas as ações aqui, de toda a prosperidade, de tudo aquilo que o Senhor proveu para nós como herança, como diz lá em Efésios 2. Que toda sorte de bênção foi liberada no reino celestial por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Mas quem vai ter as ações? Quem vai fazer as ações? O Espírito do Senhor. Então é nossa oportunidade nesses dias de crise, nesse tempo de pandemia, se relacionar com o Espírito Santo. O nosso prefeito está preparando um novo lockdown aí. Ele já falou isso, se ele fosse reeleito ele ia dar o lockdown. Para nós que somos cristãos, nós entendemos que é um momento de nós buscarmos ao Senhor, de nós se unirmos a Deus, de nós termos experiência com o Espírito Santo, de nós provarmos de Jesus. É algo nítido para nós, mas nós precisamos também se deliciar do Espírito Santo, saber quem Ele é. Olha só, querido, nós precisamos viver essa realidade, nós precisamos ter essa intensidade de buscar o Espírito Santo. Porque veja bem, vou falar uma coisa aqui, permita-me fazer algumas declarações. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e mundano. É verdade. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos ter acesso à divindade. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter acesso ao relacionamento com Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não desfrutamos da manifestação gloriosa aqui. Quer ver um dos maiores exemplos na Bíblia, que sem o Espírito Santo não tem ação nenhuma? Os fariseus. Vamos colocar Nicodemos? Nicodemos vai ter com Jesus à noite, porque de tarde era vergonhoso para ele. Ou talvez ele tinha muita tarefa à tarde, ele não conseguiria. E à noite é o dia do descanso. Nicodemos foi lá ter com Jesus. E ele falou algo muito importante. Ele falou: mestre, é notório que você é vindo de Deus, porque só pode fazer essas coisas quem é vindo dos céus, quem é vindo de Deus. Mas me explica uma coisa, me fala aí das suas operações. E Jesus começou a explicar. E teve uma parte que Jesus falou bem assim para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer. Quem é da carne, quem é do espírito. Aí Nicodemos para pensar e fala: mas como é possível voltar no ventre da minha mãe? Ai, Jesus, ele é bem sábio. Nicodemos, tu é mestre da... Olha só, entenda algo. Aqui eu estou te mostrando uma ação sem o Espírito Santo. Nicodemos, olha o que Nicodemos falou sem a ação do Espírito Santo. Como é possível eu voltar no ventre da minha mãe? Como é possível sair de lá novamente? Já sou velho, já sou estudado, já fiz faculdade. Como é possível? Aí Jesus sabiamente fala assim: Nicodemos, você é mestre da lei e não sabe isso? Não entende as escrituras? Aí Jesus fala bem assim: quem é nascido da carne é da carne. Acabou. Não tem como. Mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Ou seja, Jesus está falando: se você nasceu na carne, você viva na sua carne. Mas se você quiser viver o novo, você tem que nascer no Espírito. Você tem que nascer no seu interior. Portanto, que Jesus citou quem? Espírito Santo. Tem que nascer do Espírito. É muito importante nós frisarmos isso. Olha outra coisa muito importante. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo, né? Se aqui deve ter alguns líderes de igreja, tem o pastor Ismael aqui, e ele vai me entender o que eu estou falando. Veja bem, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos liderar uma igreja. Essa é a verdade. Nós não conseguimos orientar os membros e os líderes. Ainda mais quando tem aquela confusão dentro da igreja. Você não vai agir com sabedoria sem o Espírito Santo. Você vai agir com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com as suas atitudes. E porventura, sem o Espírito Santo, você vai ser até um arrogante. Mas com o Espírito Santo, a Bíblia fala, Paulo relata, que letra mata, mas o Espírito traz vida. Isso é muito importante nós frisarmos e aprendermos. Enquanto a letra está matando, que é o conhecimento sem o Espírito Santo,
pessoas estão saindo. Mas quando o Espírito traz vida, que é a palavra liberada por intermédio de Jesus, com a ação do Espírito Santo, muda o contexto ao nosso redor. Então há o acordo, a concordância. Então veja bem, se nós agimos sem o Espírito Santo, o nosso trabalho será cansativo. Nós iremos ficar cansados, nós iremos ficar fadigados. Quantos pastores nós já vimos relatar nas televisões, noticiários, que se mataram, que abandonaram a sua liderança, que abandonaram a fé? Por que abandonaram a fé? Sem Espírito Santo, sem um fluir genuíno. E explicar o quê? Desgastado, sem prazer. Porque andar com Jesus é ter prazer, mas também tem tribulação. Você é perseguido por conta da palavra, mas tem um Espírito Santo que te guarda. Você é perseguido por conta da palavra, sim, porque Jesus fala bem assim: Pai, peço que não tira eles do mundo, mas livra do mal. Livra eles do mal, guarda a vida deles. É muito interessante nós entendermos isso. Paz, diácono Daniel, seja bem-vindo. É muito interessante nós aprendermos isso. Mas aqui eu quero te falar hoje sobre o Espírito Santo. Eu quero te falar dessa pessoa. Ele é uma pessoa que quer interagir com você, que quer compartilhar com você, que quer manifestar glória, alegria, prazer, quer te ajudar, quer te auxiliar, quer te orientar. Esse é o Espírito Santo. Amém? Agora deixa eu te falar o outro terceiro ponto aqui. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Esse aqui é forte. Esse aqui é forte. Não, esse aqui é poderoso. Sem ele não tem comunhão com Deus. É fato, não tem. É impossível um homem sem o Espírito de Deus ter comunhão com o próprio Deus. Não tem como. Essa situação não existe. Não tem. Eu vou te mostrar por que não tem. Nós sabemos a história de Jacó. Nós sabemos que Jacó enganou seu irmão por conta da herança. Mas nós sabemos que Jacó só enganou o irmão dele, o pai dele, porque a mãe dele orientou. A mãe dele falou: caia sobre mim toda maldição. Mas vai lá e faz. Faz, Felipe, tudo bem? Mas olha que interessante. Chegou um certo tempo que Jacó decidiu encontrar seu irmão. E ele mandou um dos seus empregados. Foi lá. O interessante é que quando o empregado dele voltou, ele ficou feliz. Tem notícia do meu irmão? E aí, como é que ele tá? Aí o empregado dele falou: Jacó, ele tá vindo aí. Tá vindo aí. E Jacó se alegrou. Que era o irmão dele, ele queria pedir perdão, ele queria se resolver. O interessante é que o empregado dele fala bem assim: mas ele também te matar, tá vindo ele mais 400. Jacó se desesperou. O que Jacó fez? Pegou sua família, deixou num canto e foi para o outro lado sozinho. E ali Jacó começou a clamar ao Senhor, começou a orar a Deus, começou a pedir ajuda. Engraçado que o anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, Jacó, é hoje. Jacó conversando com o anjo, o anjo ia embora. Jacó falou: não, peraí, vamos resolver aqui o problema. Eu estou sendo perseguido, meu irmão vai me matar, eu quero resolver com meu irmão, quero viver com meu irmão. Eu vou te mostrar que sem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus. Está aqui Jacó. Jacó não tinha comunhão com Deus. Jacó conhecia as escrituras também. A linhagem de Jacó, Abraão, Isaac. Olha a linhagem de Jacó. Olha os descendentes de Jacó. Conhecia a palavra, mas não tinha experiência. E aquele dia o que ele fez? Foi buscar experiência. Lutou com o anjo a noite inteira, até que o anjo falou: não, deixa eu resolver. Deu uma na coxa dele e ele caiu. Ao ele cair, ele deitou numa pedra. E essa pedra, ele encostou, fechou os olhos e teve um sonho. Essa pedra simboliza Jesus. E houve uma escada que ligava da terra ao céu e do céu à terra, e ele via anjos subindo e descendo. Sabe qual é o mais interessante com isso? Quem é o caminho para ter o acesso a Deus? Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho. Jesus, ele é representado nessa pedra que Jacó escola a sua cabeça. Por quê? Porque Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a igreja. Foi isso que ele falou para Pedro. Essa pedra é o próprio Jesus. E Jacó teve uma experiência, teve uma experiência com o Espírito, acesso a Deus. Leandro, é impossível isso. Não é impossível. É um fato verídico. Então vamos mostrar uma experiência de homens que conhecem a Bíblia
e que não tem experiência com o Espírito Santo e não tem comunhão com Deus, se chama fariseus. É notório a vida dos fariseus. Conhecem a Escritura, são mestres da lei, mas não tem comunhão. Porque sem o Espírito Santo eles não conseguem se relacionar. Eu e você, se não tiver intimidade com o Espírito Santo, se não buscarmos diariamente experiência com o Espírito Santo, não temos comunhão com Deus, não conseguimos ter acesso. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo e nós temos acesso ao Santo dos Santos. Quando o véu se rasga e nós temos acesso, nós temos que buscar o Espírito Santo, que Jesus enviou para nos consolar, nos conduzir, nos orientar. E também, passando por Jesus, nós temos acesso a Deus, mas sem o Espírito de Deus, não tem como. Impossível. É impossível uma pessoa que não vive em rotina comunhão com o Espírito Santo ter acesso ao Senhor, ter comunhão, ouvir aquilo que Deus falou, o coração, sentir a voz, aquele cheiro gostoso da presença do Senhor. Não tem como. Leandro, você está falando besteira. Não estou, vamos ler a Bíblia. Não estou falando besteira. Mostra para mim quem teve acesso ao Pai sem ter comunhão com o Espírito. Eu vou te dar um exemplo aqui, e se eu estiver errado, você me fala aí, beleza? Então vamos lá. Jesus está na terra, certo? Está lá com seus discípulos. Por que só Jesus tinha acesso a Deus? Para imaginar aí comigo. Por que só Jesus tinha acesso a Deus e os discípulos não? Os discípulos naquele tempo de Jesus era batizado no Espírito? Ou era só Jesus? Porque quando Jesus desceu as águas, a pomba veio em forma de, simbolizando o Espírito Santo, repousou sobre Jesus, e a voz de Deus disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Mas Jesus, ele tinha acesso ao Pai, porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Jesus falava que tudo que ele mencionava, tudo que ele fazia, era a orientação do Pai. Então Jesus tinha livre comunhão com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava nele, habitava nele. Mas os discípulos não. Os discípulos não conseguiam entender nem as parábolas. Eles tinham que perguntar depois: por que fala de tal parábolas com eles? Olha só. Vamos dar um exemplo de ação do Espírito. Está os discípulos no meio do mar, atravessando o rio, porque Jesus falou para eles atravessar. Aí eu te pergunto, por que Jesus andou sobre as águas e os discípulos não? E os discípulos ficavam com medo. É interessante isso, é interessante nós frisarmos isso. É interessante nós observarmos isso. Por que Pedro foi até as águas? Primeiro, Pedro foi sobre uma palavra. Naquele tempo ali, Pedro ainda não tinha recebido o Espírito. Ele foi sobre uma palavra. Que palavra? De Jesus: vem. E Pedro foi. No meio do caminho, o vento, a onda estava muito brava, e Pedro começou a olhar e se afundou. E Jesus foi lá e puxou ele. Jesus ainda dá uma nele, fala: homem de pouca fé, fé miúda. Você entende a ação do Espírito Santo? Mas vamos ver um negócio aqui. Sem o Espírito Santo, olha só, sem o Espírito Santo, vamos ver uma ação aqui. Se tirar o Espírito Santo da nossa vida, olha o que vai acontecer. Nós se transformar num clube social, nós será uma instituição religiosa. Sabe por que uma instituição religiosa, um bando de clubistas? Porque é assim que os fariseus faziam. Os fariseus só colocavam as pessoas com ele quem eles queriam. A Bíblia fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala: vinde como estás. Jesus, ele passava chamando as pessoas para estar com ele. Mas os fariseus, eles se tornaram uma instituição religiosa, sem a ação do Espírito, sem o mover do Espírito, sem o liberar do Espírito, sem a manifestação. Então nós precisamos conhecer esse Espírito Santo. Nós precisamos saber quem é. Olha só, vamos ler um versículo aqui, ó, para que nós possamos entender. Paulo fala que letra mata, o Espírito vivifica. Não há visão, entenda bem o que eu vou te falar agora. Não há visão sem o Espírito Santo. Não tem como. É impossível.
Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Então nós precisamos entender, nós precisamos saber quem é esse Espírito Santo. Você já teve experiência com o Espírito Santo? Coloca o foguinho aí, se você estiver me assistindo. Coloca o foguinho. Se você teve experiência com o Espírito Santo, coloca o foguinho. Se você não teve experiência com o Espírito Santo, você coloca aquela carinha de gelo, sabe? Que fica... para me entender. Porque é verdade, sem o Espírito Santo não há alegria. No Espírito Santo há alegria, há o conforto, há o consolo, há vida. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos dimensionar, diferenciar isso. Conhecer o Espírito Santo. Ter experiência genuína com Ele. Porque sem Espírito Santo não há paz. Impossível ter paz sem Espírito Santo. O mundo, ele oferece uma paz em troca de guerra. Mas em Jesus, com o Espírito Santo, nós temos a paz eterna, tranquilidade, desfrute, descanso, sem engano, sabe? Você tem uma vida tranquila. Isso é vida de paz quando tem um Espírito Santo. Não há liberdade sem o Espírito. Isso é importante. A Bíblia fala, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Isso é fundamental. Há liberdade. Você tem liberdade? Por onde você passa, você se sente na liberdade de falar de Deus. Você tem a liberdade de expressar aquilo que o Senhor falou no seu coração. Você tem liberdade de expressar a plenitude do Senhor. Porque é notório, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. E é o que eu quero te mostrar hoje. Olha só, o Senhor é Espírito. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Ali a liberdade. Aonde quer que o Espírito do Senhor esteja, haverá liberdade. Entende? E nós precisamos entender isso. Precisamos vivenciar isso. Precisamos ter esse deleite. Precisamos compreender. Agora eu quero só falar uma coisa aqui para que nós possamos entender mais sobre o Espírito Santo. A triste verdade é que nós temos rejeitado sem querer, o relacionamento mais gratificante que está disponível para nós. Essa é a verdade, é uma verdade. Sem perceber, deixamos de ter esse relacionamento, né? A Bíblia fala que a fé de muitos esfriarão. Realmente, quantas pessoas nós vemos que a fé esmoreceu? Quantas pessoas nós vemos que ficaram abatidas, tristes, apáticas e não desfrutaram mais da presença do Espírito Santo? Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos perceber algo. Eu vou, só para nós compreendermos aqui, o Espírito, ele possui uma mente. Só deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos lá entender mais em Romanos 8, 27. Para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor ele quer falar conosco. Aquilo que o Senhor quer nos instruir. Em Romanos 8, 27 diz assim, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem? O Espírito. Quem intercede pelos santos? O Espírito. Ele que age, ele que manifesta. Seja bem-vindo, Marcelo. Ele que manifesta, ele que traz vida. Porque Jesus falou, fique em Jerusalém até que eu envie o Consolador, o Espírito de poder. Esse é o Espírito Santo. Nós vamos agora dar uma olhada lá em 1 Coríntios 12. Vamos para 1 Coríntios 12. Para nós entendermos. Porque uma coisa eu aprendi esses dias na live com o Tiago. Quem tem Bíblia não erra. Quem usa a Bíblia não erra. Isso é fundamental. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito,
opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você viu que interessante? Um só é o mesmo Espírito. Então aqui, ele possui uma vontade. Ele possui uma mente, Romanos 8, 27, ele possui uma vontade, 1 Coríntios 12, 11. Vamos ler de novo para nós entendermos? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Precisamos entender isso, precisamos nos alegrar. Vamos lá para Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Se tiver uma caneta, anote. Vai ser bom para você estudar depois, ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Romanos 15, 30. Vamos lá. Eu rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por Deus. Interessante Paulo falando isso. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que por amor de Jesus Cristo e com o Espírito. Então Paulo não está sozinho, há uma ação. Então o Espírito Santo, ele possui as emoções tais como amor e alegria. Amor e alegria é uma emoção. Amor e alegria faz parte do conteúdo, do contexto. O Espírito Santo, da pessoa que é o Espírito Santo em nossa vida. Paulo, ele é muito assim expressivo em questão de manifestação do Espírito. Olha só, Atos 9, 31. Vamos ler Atos 9, 31. Atos 9, 31. Olha só, ele consola. De que forma? Vamos lá, 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Oh, Jesus! Ah, meu amigo, não tem jeito. Sem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não há alegria, não há paz, não há amor. Portanto, torno a falar que a Bíblia diz que o amor de Deus foi liberado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O que nós precisamos agora é ter experiência, é conhecer quem é esse Espírito Santo, é buscarmos Ele. Glória a Deus. Precisamos viver essa intensidade com o Espírito Santo. Precisamos ter essa dimensão. Precisamos saber algo interessante. Eu quero citar rapidamente aqui, nosso tempo está encurtando, alguns nomes do Espírito Santo, né? Que essas evidências, para que você e o Espírito de Deus vejam com algumas diferenças os nomes utilizados na Bíblia. Precisamos entender isso. Você sabe qual nome é utilizado na Bíblia acerca do Espírito Santo? Espírito Consolador, Espírito Ajudador. Então eu vou citar alguns nomes aqui do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é citado 96 vezes. 96 vezes citado na Bíblia. Depois, o Espírito do Senhor é citado 28 vezes na Bíblia. Interessante isso. O Espírito de Deus é citado 26 vezes. E nós precisamos ter esse acesso, precisamos conhecer realmente a expressão do Espírito, saber quem é essa pessoa tão preciosa, porque ele não é somente um ser divino, ele não é um poder místico, não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é o santo, ele é o consolador, ele é o ajudador. Ajudador fala 4 vezes no Evangelho de João. Ele é o Espírito eterno, ele é o Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9 e 1 Pedro 1, 11. Ele é o Espírito de conselho, Isaías 11, 2.
Ele é o espírito de conhecimento, Isaías 11:2. Ele é o espírito de fortaleza, também está em Isaías 11:2. Espírito de entendimento, espírito de sabedoria. Isso aqui é interessante. Deixa eu parar nesse aqui. Espírito de sabedoria. Nós sabemos que um homem sem sabedoria é um homem falido. Nós sabemos disso. Precisamos compreender isso. Portanto que Salomão ele teve êxito, porque ele pediu sabedoria. E a Bíblia fala aqui agora, interessante, vem na minha mente agora. Interessante que aqui fala que ele é o espírito de sabedoria. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E ele obteve sabedoria. O princípio da sabedoria é temor, obediência, honra. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, para que você medite e entenda. O Espírito Santo ele só manifesta onde ele é honrado. Essa é a verdade. Ele só manifesta aonde é honrado. Se você não honra o Espírito Santo, ele não vai se manifestar na sua vida. Se você age com o Espírito Santo de uma forma qualquer, ele não vai manifestar na sua vida, porque ele só age em lugar de honra, quando ele é honrado, quando ele é exaltado, porque é o Espírito de Deus manifestando. É dessa forma, é nesse contexto que Jesus trabalha a ação do Espírito Santo. Olha só, espírito de temor ao Senhor, o Espírito do Pai, Espírito da glória. É muito forte, queridos. Mas sabe o que acontece? É que nós não desfrutamos dessa verdade. Vou te falar um pouco mais. Espírito da graça, Zacarias 12:10. O espírito de julgamento, o espírito de fogo, o espírito da vida, o espírito de amor, espírito de poder, espírito de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Espírito de profecia. Aqui dois, eu vou citar dois aqui. Eu vou parar aqui 3. Espírito de profecia. Só a profecia, meu irmão, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Que nós temos também discernir as profecias. Nós não podemos julgar o profeta. Não podemos. Mas nós podemos avaliar a profecia. Então nós temos que entender uma coisa. Ele é o Espírito de profecia. Quem libera a profecia na igreja é o Espírito Santo. Então você tem que ter discernimento de Espírito. Ele é o Espírito que de revelação, Efésios 1:7, que revela. Revela o quê? O coração de Deus. Revela as vontades do Senhor. Revela o que o propósito de Deus para a sua vida. O Espírito de santidade. Sem o Espírito Santo não há santidade. É verdade, nós não conseguimos. Se nós andarmos sem o Espírito Santo, você não vai se santificar. Porque a única pessoa que pode convencer o homem a se santificar é o Espírito Santo. Isso é fato. E também tem um Espírito divino. Ele é digno de poder. Olha só. Ele é digno. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Esse é o Espírito Santo. Esse é o ser que nos traz vida, amor, paixão, que nos leva a nos entendermos diante do Senhor. Então, querido, nossa live está acabando e eu só queria deixar essa mensagem para vocês. Eu vou falar muito mais do Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, a partir de segunda eu volto também fazendo a live. Mas hoje eu só queria compartilhar isso, porque nós precisamos ter essa experiência, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender a ação do Espírito, precisamos ter essa experiência com a divindade, precisamos ter essa experiência com o soberano. Amém? Para que nós possamos viver melhor nesse mundo. Não tem como você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você sem a ação do Espírito Santo, sem o mover do Espírito. E que nesse dia, nessa sexta-feira, o Senhor possa te abençoar. Espero que eu tenha te ajudado por intermédio do Espírito Santo. Espero que eu tenha liberado algo que você nesses dias possa viver. Essa live ela vai ficar salva. Eu queria que você enviasse ela para mais pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, que precisam ouvir daquilo que Jesus quer para nós nesses dias. Aquilo que o Espírito Santo está desejando é se relacionar conosco.
Amém? Que o Senhor nesse dia libere paz, vida e que você tenha muita experiência com Jesus e com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o seu consolador, seu ajudador, seu conselheiro, seu amigo, né? Que você tenha comunhão com Ele, que você escute a voz do Espírito Santo no seu coração, que você desfrute daquilo que Ele tem preparado para você, de um relacionamento sólido. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom compartilhar com vocês e creio que esse é o tempo a qual Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, precisamos, sabe do quê? Ter essa comunhão com o Espírito Santo, ter esse agir com Ele, conhecer, saber quem é, não agir de qualquer forma. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Passa a conhecer Ele primeiro. Vai estudar sobre o Espírito Santo. Vai saber as formas que o Espírito Santo age. Para quando você for batizado no Espírito Santo, você já ter a clareza, a dimensão de quem Ele é para a sua vida. Quão formidável, quão amigo, quão conselheiro, quão ensinável, quão consolador Ele é para a sua vida. Amém? Muito feliz estou por poder compartilhar isso com vocês. Sou eternamente grato, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa trazer clareza sobre a sua vida, que o Senhor mostre através do Espírito Santo o reino de Deus ao seu coração. Lembre-se, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é importante, nós sabemos. Então busque o reino do Senhor, busque ter essa experiência genuína. Peça que o Espírito Santo te traga e te faça levar a um nível maior, a um nível de experiência, de relacionamento. Seja diferente, seja você diferente. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Vou encerrar aqui esse minutinho orando. Pai de amor, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo nesse dia abençoe cada um desses que assistiram a live, e aqueles que vão assistir, e aqueles que não assistiram, mas porventura o Espírito Santo ele consegue alcançar, muda os corações. Leva, Senhor, a nós termos uma experiência com o Espírito Santo, que nós possamos entender o poder do Consolador, do Ajudador, do Fortalecedor e do carinho, do amável, do amigo, do insondável. Jesus, nos leva a essa experiência genuína. Espírito Santo tem a liberdade de agir no nosso meio, tem liberdade de falar em nosso coração, tem liberdade de trazer vida abundante, porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau, um beijo no coração. Se você gostou dessa mensagem de hoje, quem é o Espírito Santo, deixa o seu comentário lá no feed, que eu vou deixar salva essa live lá, e envie para mais pessoas, aquelas pessoas o qual o Senhor tocar no seu coração, amém? Beijo no seu coração, me chamo Leandro, sou da congregação do Jardim Ceci, somos do setor 18 do pastor Jeremias Borges. Tchau, tchau, beijo no coração.